Então, gente, boa noite, viu? É uma alegria esse convite para falar com vocês, né, na Jornada do Nicho. Eu fiquei muito feliz quando o Bruno me convidou. Na verdade, é uma honra, porque eu tenho uma história de gratidão muito grande com o Bruno e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, inclusive, que ele faz parte, tá certo? Quero me apresentar então para vocês. Eu sou de Goiânia, sou psicóloga, sou especialista em Gestalt terapia e sou psicoterapeuta clínica e sou mestre em psicologia da saúde, e professora universitária, né? Esse é por aí que eu venho caminhando. Além disso, né, hoje eu tenho duas empresas, um que é o Instituto Plenos, e o outro que é mais recente, que é a empresa Tranquila Amor, tá certo? A empresa Tranquila Amor é uma empresa de desenvolvimento humano que trabalha com cursos online. Eu vou falar um pouco mais para vocês ao longo da minha fala de como é que surgiu então a empresa Tranquila Amor, como é que é então trabalhar nesse nicho de relacionamentos amorosos, que é o que eu trabalho hoje e que tem dado muito certo, né, na minha experiência. Eu espero poder contribuir com a minha história. Vou falar do que deu certo e do que deu errado, porque teve várias coisas que foram muito desafiadoras e que também a gente muitas vezes não acerta de primeira. E no final quero dar algumas dicas para vocês que querem trabalhar com esse nicho, né? Tanto de particularidades do próprio nicho, quanto da questão de estar na internet, da exposição, né, de montar uma empresa. Espero poder contribuir, tá bom? Vocês vão deixando as dúvidas de vocês. Na medida que eu vou falando, eu quero responder algumas, mas no final eu vou responder mais, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só começar aqui minha apresentação aqui, certo? Então, gente, eu acho que é muito importante quando a gente trabalha com um nicho, a gente falar para as pessoas de por que a gente trabalha com esse nicho, né? O nosso porquê é algo muito importante. Isso independente do nicho que você for escolher. Por quê? Porque saber o seu porquê te conecta com as pessoas do seu nicho. Então, eu vou conversar com vocês sobre o meu porquê, mas esse porquê eu compartilho com as pessoas do meu nicho. Então, boa parte das pessoas que já me seguem, elas conhecem essa parte da minha história, né? Não tão completa quanto eu vou falar aqui, mas parte dessa história é algo que eu compartilho com as pessoas. E eu acho que isso gera uma conexão, gera uma empatia, principalmente com as pessoas desse nicho que é relacionamentos amorosos, tá? Então, eu queria começar lá no comecinho, né, mesmo, de como é que foi escolher psicologia. Eu imagino, não sei se para todo mundo foi muito desafiador, mas para mim fazer essa escolha foi realmente passar muitos desafios, né? Primeiro, para quem acho que boa parte das pessoas não me conhece tão proximamente, né? Já vi algumas pessoas conhecidas aqui. Meus pais são médicos, gente, tanto meu pai quanto a minha mãe. Minha mãe é professora da Faculdade de Medicina, UFG aqui em Goiânia, né? A Federal, há 30 anos. Então, não sei se vocês podem imaginar como é que é filha de médicos escolhendo fazer psicologia, tá certo? Então, assim, começou daí o desafio. Meus pais sempre acharam que eu iria passar fome, então eu escutei isso durante boa parte da minha formação. Mesmo depois de formada, minha mãe ainda achava que eu ia passar fome e ela sempre quis, né? O desejo do coração dela era que eu fizesse medicina e eu contrariei, não tenho nenhuma aptidão para medicina. Hoje, mais do que nunca, eu sei que a psicologia sempre foi o meu lugar, né? Então, fazer essa escolha foi algo que exigiu muito de mim. Não é uma escolha fácil, porque essa ideia de que psicologia não dá dinheiro, de que você não consegue se sustentar, eu acho que não vem só dos meus pais, eu acho que vem de uma série de pessoas, inclusive os próprios psicólogos. Eu que já trabalhei, né, formando psicólogos dentro de faculdade de psicologia, eu ficava muito triste quando eu ouvia meus colegas, né, que estavam formando outros psicólogos, também repetirem isso, de que psicologia não dá dinheiro, que você não consegue se sustentar nessa área. O que não é verdade, tá, gente? Eu acho que ao longo dessa palestra eu quero deixar claro para vocês que sim, é possível viver de psicologia, principalmente quando você encontra o nicho
que faça sentido na sua vida, né? Como o meu faz sentido na minha vida. Então, gente, por que eu escolhi psicologia e por que amor? Na verdade, a minha história com a psicologia e com o amor, elas se entrelaçam. Meus pais, eles são divorciados, né? Eles se divorciaram quando eu era criança. E o divórcio deles foi algo muito marcante na minha vida. Muito marcante. Por quê? Porque foi um divórcio muito difícil, foi um processo prolongado, né? Mas o que me marcou mais de todo esse processo de divórcio foi que logo após o divórcio, minha mãe ela teve uma crise depressiva que se prolongou durante muitos anos. E isso marcou muito a minha vida, né? Esse processo todo. Então, o que me fez ir parar no curso de psicologia? Eu queria entender o que era depressão, porque eu queria entender o que tinha acontecido com a minha mãe e eu não queria passar por isso, né? Hoje eu entendo que eu não fui para o curso de psicologia para entender o que era depressão. Eu acho que eu fui para o curso de psicologia para entender o que era amor, sabe? E por que o amor, que é algo tão bom, pode se transformar em algo tão ruim e a ponto de alguém ficar deprimido, alguém ficar ansioso, alguém desenvolver uma série de outros transtornos que a gente vê hoje e infelizmente é tão comum. Então, essa foi a minha motivação, né, que me fez procurar a psicologia. Eu queria ajudar as pessoas nesse aspecto. Eu, como sou aqui de Goiânia, eu me formei na PUC de Goiânia, só que, como eu disse, principalmente minha mãe não era muito a favor de eu fazer psicologia. Então, o que ela falou para mim? Falou que eu só tinha uma alternativa de não passar fome na psicologia, tá? Qual que seria essa alternativa? Se eu entrasse na faculdade, fizesse mestrado, doutorado e prestasse um concurso público. Essa seria a única forma de eu viver de psicologia. E ela me doutrinou bastante nesse sentido e eu fui com esse objetivo para a faculdade. Eu iria entrar, iria fazer mestrado, doutorado e queria fazer um concurso público numa universidade federal para dar aula, e assim eu ia dar conta de me sustentar, né, dentro da psicologia. Isso direcionou muito, né, toda a minha formação, tanto que eu tenho uma formação muito acadêmica. Ao longo de toda a faculdade, eu sempre me envolvi com grupos de pesquisa, né? Tive bolsa de pesquisa na faculdade, tive bolsa de pesquisa no mestrado, então isso direcionou muito a minha carreira. Só que, paralelamente a isso, eu também me apaixonei pela clínica, né? O que eu não imaginava, na verdade. Nunca pensei que eu entraria para a área clínica, gente. De verdade, eu caí meio de paraquedas na área clínica. Tive uma professora fantástica ao longo da faculdade de Gestalt terapia que me apresentou a abordagem, que fez muito sentido para mim, com principalmente da postura diante do cliente, a forma de compreender. Então, fez muito sentido para mim. Então, paralela à minha vida acadêmica, eu comecei a estudar bastante a respeito de Gestalt terapia, e me interessei e comecei a me envolver nessas questões clínicas, tá certo? E aí, o que aconteceu, gente? Não sei com vocês, aí vocês me falam aí, né? Tô aqui só falando, vocês podem compartilhar também. Depois que eu saí da faculdade, não sei se aconteceu isso com vocês, eu tive uma super crise existencial. Por que eu tive uma crise existencial? Porque eu saí completamente despreparada para me inserir no mercado de trabalho. Completamente despreparada nesse sentido, né? Tanto que eu fiquei perdida durante um tempo. Teve uma época assim que eu não sabia realmente o que fazer. Eu fui estudar para concurso público, que era o que sempre me falaram que daria ou não daria dinheiro. Pensei em fazer outro curso, pensei em voltar para o cursinho para fazer medicina. Fiquei assim um tempo completamente perdida, né? E com muita insegurança. Na minha época, hoje já é diferente, né? Mas na época que eu concluí a minha formação, na verdade, a gente não tinha tanta prática ao longo do curso. A gente tinha um ano de prática no último ano de psicologia, né? Então, eu achei que essa prática era muito pouca, né? Então, quando eu ia para os atendimentos, eu ainda me sentia muito crua. Então, eu me sentia muito, mas muito insegura. Acabou que eu fui parar na psicologia clínica, que era aquilo que eu mais sabia, mais ou menos, o que fazer, né? Então, eu entendi que eu tinha que ir lá, eu tinha que abrir um consultório ou sublocar uma sala, fazer uma pós-graduação e começar e aguardar os clientes
chegarem. Era essa a ideia que eu tinha a respeito da clínica, né? Hoje eu entendo que isso é uma ideia péssima de se ter a respeito da clínica, principalmente a ideia de que os clientes simplesmente vão chegar. Então, quando eu estava lá fazendo a minha pós-graduação em Gestalt terapia, gente, o que eles falavam para mim? E eu não sei se aí com vocês foi igual, vocês me falem, tá? Eles me falaram lá, não só lá, mas também ao longo de toda a formação, que se eu quisesse trabalhar com clínica, eu tinha que passar 2 anos pagando para trabalhar. 2 anos era certeza que eu ia pagar para trabalhar. O que, que é pagar para trabalhar? Eu ia só investir, eu não ia ter nenhum tipo de retorno desse meu investimento. Ou seja, era tipo plantar para colher, sabe? E a gente tinha que ser resiliente. Então, era 2 anos você pagando para trabalhar, tá certo? Ah, aqui tá falando, a Priscila tá falando, eu ouvi muito isso desde a graduação. Eu também, desde a graduação. Outra coisa que me falaram também a respeito da psicologia clínica, que era 10 anos para conseguir começar a ter sucesso e você começar a se manter. Então, 2 anos para se pagar e 10 anos para você montar uma clientela que te desse retorno suficiente para você ter uma qualidade de vida, gente. 10 anos, tá? Além disso, me ensinaram também, e aí vocês também podem compartilhar comigo, tá? Que a gente começa na clínica ganhando pouco. E aí depois a gente vai aumentar o valor da nossa sessão. Então, como a gente é um terapeuta que não tem experiência, a gente começa cobrando 10, 15 reais, 20 reais. Só depois que a gente ganhar muita experiência, né? Então, depois de, sei lá, 5, 6, 10 anos, é que eu vou ter condições de cobrar 100, 150, 200, 300 e aí por aí vai vários valores diferentes, tá? Então, isso para mim era uma verdade. Tanto que eu comecei a atender, gente, eu comecei a atender por 5 reais na minha sessão, né? Então aí foi 5, 10, 15, 20, mas eu me lembro que eu tinha muitos pacientes de 5 reais, né? Então, assim, 5 reais é muito, aliás, não é nada comparado à despesa que um consultório tem. Mas eu achava isso completamente normal. Por quê? Porque eles falavam que era desse jeito e enquanto eu não tivesse experiência na clínica, é como se eu não tivesse, assim, o direito de cobrar mais pelo meu trabalho, né? Uma outra coisa também que me ensinaram bastante é que a clientela ela viria boca a boca, né? Então, na medida que você vai fazendo um bom trabalho individualmente, essa pessoa ela vai contando para uma outra pessoa, e aí por aí vai até que daqui 10 anos, né, o seu consultório possa estar estruturado. É... Aqui a Renata está dizendo, uma vez eu fui numa entrevista clínica, numa clínica, e a dona me disse que eu deveria ter outro emprego para me sustentar, além de trabalhar lá. Gente, eu escuto professores falando isso, tá? Em pós-graduação. Eu escutei isso e eu sei que hoje tem muitos professores de psicologia na pós-graduação. E eu tanto acreditei nisso que eu também tinha. Eu tinha um emprego em carteira assinada e a clínica, porque eu morria de medo de ficar na clínica, porque as pessoas falavam da instabilidade, das férias, mais uma série de outras coisas que a gente sempre escutou, né? É... Aqui, deixa eu ver, a Carolina tá falando que gosta muito, né, da área clínica, mas luta muito, mas não tem tanto lucro, reclamo muito dos valores, e olha que eu cobro 50 a 100 reais. Eu te entendo perfeitamente, viu, Carolina? Eu também passei por isso. E aí, é por isso que eu quero dividir com vocês a forma como eu saí disso, tá? Porque realmente se a gente for pensar dentro desse modelo que a gente aprendeu, realmente é muito difícil se estabelecer na clínica com essa forma de pensar, com essas crenças, né? De que a gente vai pagar para trabalhar, de que a gente precisa de 10 anos, né, para a gente se manter e que a gente não tem direito de cobrar muito se a gente não tem tantos anos assim, né, de formação. Então, assim, eu fiquei resiliente, né? Fui lá, vamos lá então para a clínica e ver o que que dá. Os primeiros anos, gente, foram muito frustrantes. Muito frustrantes. Então, realmente não dava, mal dava para pagar a sublocação do consultório onde eu trabalhava, minha pós-graduação não dava, né? Então, as várias outras despesas que eu tinha, a clínica, infelizmente, não conseguia, né, me dar esse suporte. Aí, o que que aconteceu, gente? Houve uma seleção aqui em Goiânia para trabalhar na clínica de psicologia da Unimed.
Foi a primeira vez que eu vi uma CLT para psicólogos clínicos, né? Então seriam atendimentos clínicos. Eu fiquei muito animada, por quê? Porque tinha um salário fixo, né? E naquela época eu achava que o salário era tipo muito dinheiro, porque a clínica estava me dando muito pouco dinheiro. Então eu achei que era uma fortuna, né? E aí eu fui, passei na seleção para participar da clínica da Unimed e fui trabalhar lá. Foi uma experiência, pessoal, muito legal. Por quê? Porque eu tinha um volume de paciente muito grande, mas assim, muito grande, tá? Então, assim, a gente chegava a atender mais de 40 pacientes por semana. E isso, né, me deu muita prática na clínica. E lá a gente não escolhia o paciente, então eu atendi todas as idades. Então eu atendia criança, atendia adulto, atendia idoso, atendia casal, atendia grupo, a gente atendia o que viesse, a gente atendia. E tinha várias particularidades que faz parte lá da forma como a Unimed escolhia trabalhar, tá certo? Então, assim, por um lado, isso me ajudou muito a trabalhar a minha insegurança que eu tinha em relação a como ser terapeuta. Por quê? Porque eu atendi tanto, gente de todas as idades, que isso acabou com a minha insegurança, né? E eu lembro que quando eu comecei a atender, eu ficava muito insegura quando eu ia atender alguém que tinha mestrado, doutorado, que era muito inteligente, sabe? Parecia que eu não daria conta de atender essas pessoas. Depois que eu passei pela clínica da Unimed e eu atendi demais, eu perdi completamente o medo de atender. Isso é uma dica que eu dou para vocês que estão começando na clínica, gente. A gente só perde esse medo, essa sensação de que a gente não vai dar conta, quanto mais a gente atende, tá? Eu costumo falar para as minhas alunas de supervisão que são horas de voo. Então, quanto mais, né? Já viu lá quando os pilotos eles têm horas de voo para eles pilotarem em determinada frota, né? A gente é assim, quanto mais a gente atende, melhor a gente fica e com menos medo e com menos insegurança a gente fica também. Ah, aqui a Carolina está falando que tem uma CLT na Unimed, já atuei com eles. Aí eu ia falar isso, o salário hoje eu percebo que o salário era muito baixo da Unimed, né? Para vocês terem uma ideia, a gente recebia por sessão, né, por atendimento, R$ 11,50. Esse era o valor do atendimento da Unimed, tá? Gente, R$ 11,50. Isso é muito pouco dinheiro, sabe? Assim, pela complexidade do trabalho. E lá, gente, tinha uns casos muito complexos, muito difíceis, né? Como via um público muito diversificado, era algo assim que exigia dos profissionais muito mesmo. Eu saía de lá exausta, exausta. Então, assim, e aí com o tempo eu comecei a entrar e eu percebi que isso não era um processo só meu, meus colegas também estavam desse jeito, estafados, sabe? A gente atendia de segunda a sábado, eram pelo menos 7 pacientes por dia, demandas variadas e a gente ficava estafado, né? E aí eu fui ficando tão cansada, e eu percebo que isso é um movimento muito meu, que eu falei assim, gente, será que eu gosto de psicologia? Porque era um cansaço tão grande que eu comecei a duvidar se eu queria atender, se eu queria trabalhar com psicologia clínica, o tamanho do cansaço. Com isso tudo, gente, eu decidi que era o momento de eu fazer mestrado, né? Eu pensei, eu já queria sair da clínica da Unimed porque eu estava trabalhando demais, eu estava muito cansada, eu não achava que a remuneração era uma remuneração justa por conta do tamanho e da complexidade do trabalho. E aí eu comecei a fazer mestrado, fiz meu mestrado, inclusive, na Unimed, a minha pesquisa foi com os pacientes da Unimed, foi em psicologia clínica, sabe? E aí, depois que eu terminei o meu mestrado, eu decidi sair da Unimed e ir para as universidades, tá? Foi aí que eu comecei a dar aula no curso de psicologia da universidade particular aqui de Goiânia. Foi também uma experiência muito legal, eu adoro dar aula, eu gosto de aluno, eu gosto de sala de aula. Mas, de novo, foi em outra empresa, né? CLT, tudo certinho. Tanto a Unimed quanto a Estácio de Sá, que foi onde eu trabalhei, eram excelentes empresas para se trabalhar, pagavam direitinho o ambiente profissional, era muito legal. Então, eu não tinha o que reclamar dessas empresas. Mas quanto que eu ganhava? Eu tinha mestrado e eu ganhava R$ 32,50 a hora.
gente, 32,50 a hora, né? Já cheguei a trabalhar aí quase 40 horas na faculdade, né? E aí eu pensava, gente, e aí assim, com todo respeito, né? Mas uma manicure ganhava mais do que eu com mestrado, sabe? E é claro que é um trabalho honesto e justo, mas com muito menos formação que eu tive, que eu investi. E eu ficava olhando assim, mas como, né? Como é que vai ser? E aí eu comecei a mesclar, gente. Eu saí da Unimed, fui para o consultório e fiquei com a CLT, que era o que me dava segurança, né, lá na Estácio. Mesmo que o consultório me desse mais dinheiro do que lá na faculdade, parecia que eu precisava da faculdade para eu ter uma certa segurança, sabe? Porque eu sabia que o dinheiro ia cair no final do mês e aí estava tudo certo.